Olá! Esta aula 48 trata do conteúdo da seção 8.6, que encerra o capítulo 8 do livro. E, ao mesmo tempo, conclui a parte 8 de nosso curso histórico de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Trata-se, portanto, de um ponto de fechamento conceitual decisivo, no qual a teoria consolida sua interpretação das constantes fundamentais e dos invariantes físicos, não como entidades absolutas, mas como efeitos estáveis da dinâmica da rede temporal. Até aqui, o percurso foi deliberadamente cuidadoso. Examinamos constantes como a velocidade máxima de projeção, a constante gravitacional, a constante de Planck, a constante de estrutura fina, a carga elétrica fundamental e a constante de Boltzmann, sempre sob a mesma perspectiva. Nenhuma delas é tratada como um dado primordial da realidade. Todas emergem como âncoras funcionais, isto é, como parâmetros que estabilizam a projeção da realidade observável quando a rede temporal atinge determinados regimes de coerência. A seção 8.6 dá um passo além. Ela não se limita a reinterpretar cada constante isoladamente, mas apresenta a ideia mais profunda que sustenta todo o capítulo, ou seja, a noção de invariante só faz sentido dentro de um regime de projeção funcionalmente estável. Em outras palavras, a invariância não é um atributo eterno da natureza, mas uma consequência direta da capacidade da rede temporal de manter coerência suficiente para sustentar um mundo observável contínuo, regular e compartilhável. Na física tradicional, estamos acostumados a pensar as constantes como pilares intocáveis. Elas aparecem como números fixos que estruturam leis igualmente fixas. A teoria do nó temporal propõe uma inversão conceitual radical, o que significa dizer que não são as constantes que sustentam a realidade, é a realidade projetada que sustenta as constantes. Em outras palavras, essas constantes existem enquanto a projeção existe, mantêm-se estáveis enquanto a coerência se mantém acima de um limiar crítico. É evidente que esse deslocamento tem consequências profundas. Ele nos obriga a abandonar a ideia de que o universo é regido por uma coleção de valores absolutos inscritos em sua fundação. Em seu lugar, surge uma visão mais sutil e mais poderosa, que é a de que a estabilidade do mundo depende de um equilíbrio dinâmico, continuamente administrado pela rede temporal. As constantes, nesse contexto, funcionam como indicadores desse equilíbrio, não como causas últimas, mas como sintomas de um regime bem-sucedido de projeção. A TNT também deixa claro que a pergunta clássica "por que essas constantes têm esses valores?" é, em grande medida, mal formulada. A pergunta mais adequada, segundo a TNT, é outra, ou seja, a TNT pergunta em que condições a rede temporal admite valores estáveis que tornem a realidade projetável. Essa mudança de foco desloca o problema do campo metafísico para o campo funcional e operacional, onde ele pode, ao menos em princípio, ser investigado. Com isso, esta aula se aproxima de um ponto delicado, mas inevitável. Se as constantes são efeitos de estabilidade, então elas possuem limites. A invariância não é infinita, nem garantida em qualquer circunstância. Existem regimes extremos, de densidade, de curvatura, de excitação espectral, nos quais a própria noção de constante começa a perder sentido físico. Não porque os números mudam, mas porque a projeção que lhes dá significado deixa de existir. Essa ideia prepara o terreno para algo ainda mais profundo, que exploraremos em seguida, que é a distinção fundamental entre variação de constantes e falha de projetabilidade, e o modo como a TNT reformula conceitos clássicos como singularidade, horizonte e colapso físico. Aqui, o estudante deve ter em mente uma afirmação-chave. Na teoria do nó temporal, a estabilidade do mundo não é garantida por leis eternas,
mas pela coerência continuamente mantida da rede que o projeta. Agora, é preciso avançar um passo decisivo, que é compreender o que acontece quando esse regime começa a falhar, e por que essa falha não representa uma crise da física, mas, ao contrário, uma ampliação profunda de seu alcance explicativo. A física clássica e a física moderna sempre trataram os limites como problemas. Singularidades, horizontes, regimes extremos de energia ou curvatura costumam aparecer como pontos onde as equações deixam de funcionar e a linguagem física se cala. A TNT propõe uma leitura radicalmente diferente e afirma que esses limites não são falhas das leis, mas fronteiras da projetabilidade. O que se esgota não é a realidade em si, mas a capacidade da rede de sustentá-la como fenômeno observável contínuo. Essa distinção é crucial. Em vez de imaginar que as constantes mudam ou que as leis quebram, a TNT sugere algo mais sutil e mais coerente. Para a TNT, há contextos em que o próprio conceito de constante deixa de ser aplicável, porque ele depende da existência de uma projeção estável. Fora desse regime, não há erro, paradoxo ou mistério oculto. Há simplesmente ausência de mundo fenomênico naquele enquadramento. Isso transforma profundamente a maneira como entendemos regiões extremas do universo. Um horizonte, por exemplo, não é um muro absoluto do espaço-tempo, mas o limite funcional a partir do qual duas regiões deixam de compartilhar coerência suficiente para sustentar uma realidade comum. Uma singularidade não é um ponto onde tudo explode, mas um domínio onde a rede temporal reorganiza suas conexões de tal forma que nenhuma projeção contínua pode ser mantida. O colapso não é destruição, é simplesmente retirada de projetabilidade. Essa leitura resolve de maneira elegante uma série de tensões históricas da física. Ela explica por que diferentes observadores podem experimentar tempos, métricas e realidades incompatíveis sem que isso implique contradição. Cada observador está ancorado em uma seção funcional distinta da rede, sustentada por seus próprios critérios de coerência. Quando essas seções se sobrepõem, surge consenso. Quando se desacoplam, surge incomensurabilidade, não erro. A TNT também introduz uma consequência particularmente fascinante. As constantes fundamentais funcionam como marcadores de estabilidade ontológica. Elas indicam que a rede encontrou uma configuração eficiente para sustentar um mundo previsível, repetível e comunicável. Mas essa eficiência não é garantida em todos os contextos possíveis. A realidade observável, nessa perspectiva, não é um dado universal, mas uma conquista local e temporária da rede temporal. Esse ponto tem implicações profundas, inclusive para a cosmologia e para a física de partículas. Ele sugere que o universo observável não é apenas um cenário passivo onde eventos acontecem, mas uma estrutura continuamente mantida contra o risco permanente de perda de coerência. O fato de existirem leis estáveis, constantes bem definidas e regularidades robustas não é trivial. É um sinal de que habitamos uma região excepcionalmente bem-sucedida da rede. Ao mesmo tempo, essa visão abre um horizonte experimental e tecnológico inteiramente novo. Se as constantes são âncoras projetivas, então, em princípio, manipular a coerência funcional de sistemas físicos pode levar a regimes inéditos de projeção. Não se trata de violar leis, mas de explorar os limites nos quais novas leis emergem. A TNT não promete atalhos mágicos, mas oferece algo talvez mais poderoso: um mapa conceitual para navegar regiões onde a física tradicional só enxergava silêncio. Encerrar o capítulo 8
com essa perspectiva, não é um gesto retórico, mas um movimento estrutural. A teoria prepara o estudante para abandonar definitivamente a ideia de uma realidade garantida por fundamentos fixos e adotar uma visão mais dinâmica, mais frágil e, paradoxalmente, mais rica do mundo físico. A estabilidade passa a ser algo que precisa ser explicado, e não algo que pode ser simplesmente assumido. Assim, ao concluir esta aula, fica uma mensagem clara e provocadora. O universo não é sustentado por números sagrados, mas por um equilíbrio delicado de coerência temporal. Entender as constantes é entender esse equilíbrio. E compreender esse equilíbrio é dar o primeiro passo rumo a uma física capaz de explicar não apenas o que existe, mas por que o mundo consegue existir de forma estável, compartilhável e inteligível. Com isso, encerramos a parte 8 do curso e também o capítulo 8 do livro. A partir deste ponto, faremos uma escolha deliberada e estratégica. Pularemos o capítulo 9, que se dedica a expressar o formalismo computacional e operacional da teoria do nó temporal. Esse conteúdo exige um tratamento próprio, mais técnico, mais lento e mais instrumental, e por isso ficará reservado para um curso específico, voltado à implementação, simulação e exploração computacional da teoria. Neste curso introdutório, seguiremos por outro caminho. Passaremos diretamente ao capítulo 10, onde enfrentaremos, sem atalhos e sem simplificações, aquele que talvez seja o tema mais difícil e ao mesmo tempo mais fascinante de toda a teoria, a consciência. Com isso, concluiremos este curso histórico não apenas falando do mundo, do tempo e da realidade física, mas encarando de frente a pergunta mais incômoda e inevitável de todas: o que significa existir como um nó consciente dentro da rede temporal?